Senhor presidente, vereadores, vereadora Denise, vou buscar me ater ao tema, mas vou dar sequência a uma fala que eu fiz ontem aqui, que vai ao encontro desta moção. Ontem eu falei aqui desta tribuna, e o vereador Zoraida agora também fala, o Estado do Rio Grande do Sul quebrou. Ele só não faliu, vereador, ele está falido. Ele só não fale porque o Estado não entra em falência. Se fosse a casa de um cidadão, já estaria inadimplente, já estaria no SPC, sem crédito, sem luz, sem água, provavelmente sem aluguel com ordem de despejo. Se fosse uma empresa privada, vereador Delino, já estaria fechada, endividada, com tributos, com encargos trabalhistas, com fornecedores executando, e o empresário lá da pequena padaria no interior, lá do bairro Kiko, estaria por 20, 30 anos inadimplente, não conseguiria mais dar a volta na vida. O Estado não fale, não entre em processo de falência. Mas o Estado do Rio Grande do Sul quebrou. E não quebrou hoje. Não quebrou no passado. Eu falei ontem, eu quero corrigir um dado que eu trouxe. Eu disse que dos últimos 40 anos, 7 foram avitários. Eu fui buscar a informação correta. Para dar a informação correta. Ontem eu me equivoquei. Dos últimos 44 anos da história do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul gastou mais do que arrecadou. Em 37 deles. Somente em 7 anos que o Estado gastou menos do que arrecadou. No governo Simval Guazelli em 78, no governo Pedro Simão em 89, no governo Brito em 97 e 98, no governo Ieda em 2007, 2008 e 2009. Esses foram os 7 anos em que o Estado gastou menos do que arrecadou. Aí se eu fosse entrar aqui o porquê, nós teríamos um debate muito longo, né? Mas tu pega o caso da Ieda, porque teve venda de ações do Banrisul, sim, temos que ser corretos aqui, teve um pequeno crescimento da arrecadação, mas principalmente a governadora Ieda, que eu penso que o governo dela acabou sendo mal avaliado mais pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela sua arrogância do que pela sua ação política. A governadora Ieda fez um plano de governo chamado déficit zero e conseguiu fazer um ajuste fiscal, aumentando as receitas e contendo as despesas. Ela efetivamente fez isso. Ela não soube comunicar isso para a sociedade gaúcha. Ela foi para o enfrentamento, começou com seu vice-governador. Então ela teve, dos seus 4 anos de governo, 3 foram avitários, mas ela não soube se comunicar, arrogância, prepotência, e um homem público não pode ser prepotente. Então vejam bem, dos últimos 44 anos, 7 anos, o governo do Estado teve sobra, ou gastou menos do que arrecadou. Os outros 30... Então, comprova aí que não tem milagre para acontecer com o Estado do Rio Grande do Sul. Já foi-se o tempo, quebrou, faliu, não fale, mas foi o Estado. É só a palavra, senhor presidente. E aí, senhor presidente, a gente começa a dar uma olhada nas questões dos saques judiciais, que é um outro tema complexo. Para quem nos acompanha em casa, eu já vou chegar nas estradas, eu estou montando o meu raciocínio, para não parecer que eu estou saindo do tema. Os depósitos judiciais, para quem nos acompanha, não tem o costume de ouvir esse tema, são aquelas causas que estão na justiça e que está sendo discutido. E o juiz determina então que a parte deposite judicialmente o valor enquanto se discute. Mas aquele dinheiro, ele deposita no Banrisul, porque é o Banco do Estado. Mas aquele dinheiro não é do governo do Estado, não é do Banrisul. Aquele dinheiro é um depósito judicial, está sendo discutido. Hoje, pena que eu não consegui botar aqui na tela, mas nós temos o símbolo como uma caixa d'água. Quando eu fui financeiro das nossas empresas lá, eu aprendi uma coisa básica com meu pai. O fluxo financeiro de uma empresa é como uma caixa d'água. Tem um cano em cima da caixa que alimenta a entrada de dinheiro. Tem um cano embaixo da caixa que paga as contas, é a saída do dinheiro. Se o cano de entrada de dinheiro é menor que o cano de saída... Vereador Bandeira, uma declaração, por favor. Ali
A declaração de Lígia, o senhor continua com a palavra. Né? Então, Obrigado. se o cano de entrada de receita é menor que o cano da saída, o que vai acontecer com a caixa d'água? Vai secar. Que bom, a assessoria conseguiu, em tempo hábil, botar ali, pediram que a TV Câmara colocasse ali, ó. Então, imagem pode, vereador, não pode vídeo e fala, e som. Então, veja bem, olha ali, os depósitos judiciais do Estado perfazem, no total, 9,8 bilhões de reais. Dinheiro que não é do Estado. É do cidadão que está discutindo judicialmente uma causa. Aí o Rigoto tirou 1,42 bilhão, a Ieda sacou 615 milhões, o Tarso sacou 5,66 bilhões, e o José Ivo Sartori, no primeiro ano de governo, que está em 7 meses, já sacou 640 milhões. Sabe por que tem 1,5 bilhão? Porque não é permitido sacar esse saldo. Porque é a garantia que aquelas causas que vão tendo resultado vão cobrir. Vereador Zoraide, tem uma parte imediata. Não, eu fazia um raciocínio aqui, até para ficar na pauta, né, e o senhor não fugiu da pauta, está montando o raciocínio, mas ficar na pauta das estradas, eu entendo, até a vereadora Denise citou ali que logo depois que o Tarso, nosso ex-governador, meu ex-governador, tirou o pedágio, ele já estava sendo massacrado. Eu acho que houve um erro estratégico, porque o Tarso tirou o pedágio e levou uma esfrega na política em Caxias, para governador, né? Eu acho que ele tinha que ter repensado, houve um erro estratégico, vereador Rodrigo. Teria que ter diminuído o preço do pedágio e mantido, porque eu acho que a assessoria do governador Tarso, os secretários, já sabiam que o Estado está sem condições de manter as rodovias. Então, talvez, na ânsia de fazer um ato político, cometeu um erro estratégico. Diminuir o preço, deixar a mão única, sei lá, alguma coisa. Porque as estradas, a tendência é deteriorar ainda mais do que estão. Obrigado vereador Zoraide. Já vou entrar nesse tema polêmico aí da questão dos pedágios. Então, pessoal, o Estado do Rio Grande veio buscando se salvar através de recursos. Empréstimos do Banco Mundial, do Banco Interamericano. O Estado não tem mais capacidade de contrair empréstimo. Uma dívida lá da década de 70, 80 com a União, pegou um recurso, até hoje nós pagamos. A dívida, agora não vai dar tempo de eu passar os valores aqui, né? Mas a dívida em 88 era 9,5 bilhões. Hoje a dívida com a União está em 50 bilhões. E nós pagamos todo mês. Só que o juro aplicado é tão alto que a parcela que o Estado paga não cobre o juro. E o juro vai somando ao principal, a nossa dívida com a União só aumenta. Então é um Estado numa situação complicada. Aí, o governador Tarso, além de ser o maior saque da história dos saques dos depósitos judiciais, pegou o recurso e pagou conta do caixa. Pegou 5,6 bilhões e não reestruturou a máquina pública, pagou as contas. Pagou folha, pagou, ou seja, ocupou o recurso e não reequilibrou a máquina pública. Não cortou na carne, ou seja, não adiantou pegar o dinheiro emprestado. E mais, pessoal, o Estado paga juros sobre esse valor. Mensalmente o Estado paga uma parcela desses depósitos judiciais e juro, taxa sem lique, que aumentou ontem 0,5. Então o Estado cada vez deve mais para os depósitos judiciais. Olha, e aí o Tarso ainda criou a EGR. Meu Deus do céu! Eu falei sobre isso já aqui, Beltrão. Eu dei tempo à EGR, eu não quis criticar. Porque é uma alternativa. Mas ela já nasceu faturando menos do que gastando. Gastando mais do que faturava. Então, quando a EGR, olha o raciocínio, pessoal, uma empresa das rodovias, criada pelo governo do Estado, fatura, vamos botar valores fictícios, fatura 100, gasta 120, quem paga os 20 que faltou para a empresa EGR? Nós, os nossos tributos, no caixa do Estado que já não tem mais recurso para pagar as coisas. Então, olha, tia, e agora eu vou entrar num ponto assim, politicamente as pessoas não gostam de falar. Mas eu lembro quando foram tirar o pedágio, primeiro que o governador Tarso deu uma entrevista na Rádio Caxias, dizendo, eu estou muito feliz com o meu governo,
faltam ainda 10 meses, mas eu estou muito feliz com o meu governo porque nós cumprimos o que a Serra nos pediu. Entrevista na Rádio Caxias, eu ouvi. E ele disse, estamos tirando os pedágios da Serra, foi um pedido da Serra. Não estava tirando, o contrato venceu. Venceu o contrato do pedágio e ele não renovou. Tá? Ok. Estamos avançando no aeroporto de Vila Oliva. Não pagou a indenização da área. Falou que ia pagar, fez um documento, o prefeito Alceu tem um documento assinado pelo governador Tarso, que o Estado pagaria a indenização da área de Vila Oliva. Acabou o governo, não pagou a indenização da área. E ele falou 3 coisas, a terceira eu nem me lembro, porque aquilo me deu um choque. Um governador dizer, estou muito feliz com o meu governo, porque cumpri com a retirada do pedágio, promessa de campanha, e cumpri com Vila Oliva. Vila Oliva, acabou o governo dele e continuou igual. E o pedágio ele retirou e olha como é que ficou a estrada. Ele fez uma festa lá, botou caminhão, foguetório, eu não fui. E mesmo, não tinha relação com ele, mas mesmo que me convidasse eu não ia. Porque tu retira quem está cuidando da empresa, mas não dá alternativa, da estrada, e não dá alternativa. A EGR não cuidou, o DAIR não cuidou, o Estado não cuidou. Mas eu tirei o privado, porque ideologicamente eu sou contra a iniciativa privada, explorar a estrada. Então eu retiro a iniciativa privada, mas não faço nada. Então naquela época, o IOT veiculou uma charge, que eu não achei aqui, mas depois eu vou botar, que era o Gatovias, na cobrança do pedágio, dizendo assim, ó, no dia que o Tarso estava para tirar a cancela, vocês vão sentir saudades. E eu olhei para aquela charge do IOT e disse, puxa vida, esse cara tem razão, nós vamos sentir, olha o que eu estou dizendo, jamais concordei com o pedágio entre Caxias e Farroupilha. Jamais, ainda mais cobrando R$ 6,90, R$ 6,90 acho que era. Jamais concordei, mas eu tenho saudades do pedágio. É duro um homem público se manifestar dizendo que tem saudades de um pedágio entre Caxias e Farroupilha. Mas as pessoas tinham segurança, tinha serviço de guincho, tinha ambulância, estrada sinalizada, em condições de trânsito. E aí, depois, um pouquinho depois, ainda no governo Tarso, já estava aí a charge, por favor, TV Câmara, ali, ó. O Gatovias, dando risada do motorista naquela condição, sem guincho, sem ambulância, sem estrada. Deu saudade? A pergunta fica no ar para quem utiliza a estrada. Preferia pagar o pedágio ou estourar uma roda e botar em risco a sua família que está dentro do carro? É a pergunta que nós temos que fazer para o governador Tarso, porque ideologicamente é contra a exploração da iniciativa privada. E mais, ali ó, não existe outra alternativa, está ali ó. Será que não existe? É pedágio ou morte? Pois bem, agora eu vou no caminho da moção, pois a alternativa está sendo buscada, vereador Adelino. Hoje, no dia de hoje, 30 de julho, o governador Sartori e o secretário Pedro Westphalen estão em Brasília. Você sabe o que eles estão fazendo em Brasília hoje? Estão solicitando ao governo federal a expansão do projeto, do programa de concessões de estradas do governo federal. Porque o governo federal fez um programa de expansão, de concessão de rodovias, e praticamente deixou o Rio Grande do Sul fora, botou poucos trechos. Por quê? Porque o governador Tarso não queria. O governador Tarso levou a sua vontade ao governo federal dizendo, sou contra a exploração da iniciativa privada sobre as estradas. Sou contra a concessão de estradas à iniciativa privada. Sou contra o pedágio. O que fez a presidente Dilma? Então não vamos fazer um projeto muito ambicioso de concessões de estradas para o Rio Grande do Sul. E aí está a consequência. Olha o estado das estradas. O estado do Rio Grande do Sul não vai fazer novas estradas, pessoal. Vai fazer mal e mal ações de tapa-buraco e com as chuvas dos últimos 20 dias vai tapar, vai abrir tudo de novo. Vai recapear, né, o tapa-buraco, que é a operação mais rápida, vai abrir tudo de novo. E aí nós vemos a prova da falência, as pessoas, os moradores tapando os buracos. Que vergonha, que estado que a gente está vivendo. Mas isso não é do governador Sartori nem do Tarso. É da história dos últimos 44 anos. Então tomara que o governador Sartori, na capacidade de inteligência dele, junto com o secretário Pedro, que eu conheço pessoalmente, meu colega de partido, consigam mostrar hoje, no dia de hoje, ao governo federal, sim, o Rio Grande quer
a expansão do programa de concessões de rodovias do governo federal, inclusive incluindo a RS 122, que faz a ligação de 2 BRs, e a Rota do Sol, que faz a ligação da 116 com a 101. Estão lá pedindo isso. O governo do Rio Grande hoje quer a expansão e a concessão de rodovias para a iniciativa privada. Então, eu vou votar contra a moção por achar que não é o momento oportuno, mas acompanhando a questão de perto. Obrigado, senhor presidente.